Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema arrepender-se para não cair. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Inicialmente vamos ler do versículo 31 ao 34 e depois do 39 ao 46, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. Depois o 39 em diante. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meu irmão e minha irmã, nós vemos aqui este exemplo que o Senhor Jesus deixou na sua palavra. Se você observar bem, há muitas coisas erradas em nossas vidas. Normalmente, quando se fala em arrependimento, algumas pessoas logo pensam em adultério, roubo, assassinato. É claro que quem adultera, rouba, mata, precisa se arrepender e correr para os pés de Jesus. Mas necessitam se arrepender todas as pessoas que não resistem às doenças, aos problemas financeiros, bem como a toda e qualquer tentação. As pessoas precisam aprender que privações financeiras, problemas conjugais ou de quaisquer ordens são tentações que vêm e assaltam os que se acham fracos na fé. No entanto, se a pessoa estiver firmada na palavra de Deus, dará um fim a todas essas tentações. Em Apocalipse 2, versículo 5, o Senhor diz: Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e praticas as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Também em 1 Coríntios 10, versículo 12 está escrito: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Veremos 8 situações em que o apóstolo Pedro caiu. Esta mensagem não tem por objetivo condenar o apóstolo Pedro, mas, na verdade, abrir os nossos olhos para que não deixemos brechas por onde o inimigo possa entrar e obter triunfo sobre a nossa vida. À medida que estudamos, assimilaremos as lições que o Senhor Jesus quer nos fornecer, para que não venhamos cometer os mesmos erros de Pedro. Desse modo, poderemos estar de pé, sempre preparados para rechaçar as investidas do maligno, segundo as orientações do Senhor. Pedro teve o privilégio de andar ao lado de Jesus, de comungar com ele
e participar de todos os momentos importantes da vida do Filho de Deus. Certa vez, Pedro foi usado brilhantemente pelo Espírito Santo para responder a uma pergunta lançada pelo Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Embora o apóstolo Pedro tenha sido usado por Deus para fornecer essa revelação importantíssima, ele, no momento seguinte, deixa o diabo usá-lo a ponto de o Senhor precisar repreendê-lo. Pedro, como os demais apóstolos, não era ainda nascido de novo. Por isso, o diabo teve condições de usá-lo logo após ter sido um instrumento nas mãos do Senhor para nos dar a revelação de Jesus. Nesse texto que nós lemos, vemos que Pedro encontrava-se diante do Senhor, que o advertiu acerca dos acontecimentos da sua paixão e morte. O discípulo estava a ponto de entrar em uma série de provações, mas Jesus queria ajudá-lo a vencê-las. Que atitude Pedro deveria ter tomado? Se ele tivesse sido um pouco mais sábio e humilde, teria solicitado imediatamente o auxílio do mestre. Mas naquele momento, Pedro estava cheio de si. A sua presunção era tremenda. E Jesus olhou para Pedro e disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E esta foi a primeira queda de Pedro. Sabe por quê? Porque ele desprezou o conselho de Jesus. E eu pergunto a você, quantas vezes nós não agimos da mesma forma? O Senhor quer nos conduzir para dentro da sua palavra. E muitas vezes desprezamos os seus conselhos e as suas orientações. Deixamos de lado a direção que ele nos dá e não mais buscamos a sua face. Nós devemos decidir o que teremos ou não. No início, quando o Senhor fez o homem, ele deu a esse autoridade sobre a terra. Mas com a queda de Adão, Satanás passou a dirigir o ser humano, e o homem ficou sob a autoridade do maligno. Porém, com o triunfo de Jesus sobre ele na cruz, a autoridade nos foi devolvida. O apóstolo Pedro, ele acompanhou o Senhor no Getsemane, e chegando ao jardim, o Senhor ordenou que os discípulos se assentassem enquanto ele iria um pouco mais longe para orar. Então, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para uma parte em separado, a fim de que orassem com ele. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26, versículos 36 a 38. É bom lembrar que
que Pedro havia sido alertado pelo Senhor Jesus, que Satanás queria peneirá-lo como se fosse trigo. No entanto, Pedro resolvera ignorar presunçosamente a advertência do mestre. E eu pergunto, de que valeu, pois, a sua prepotência? Os discípulos são exortados a orar e a vigiar para não entrar em tentação. Se ele tivesse considerado o conselho do Senhor Jesus, teria caído com o rosto em terra e buscado a face do Pai Celeste. Pedro, todavia, não fez isso. Tendo o Senhor se afastado, pôs-se a orar. De tal forma orou que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Sua agonia era muito grande. Enquanto isso, o que faziam os discípulos? Dormiam de tristeza. E foi nesse momento que Jesus os exortou: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E esta foi a segunda queda de Pedro. E eu pergunto a você, quantas vezes não fazemos o mesmo? Eles sabiam que deveriam estar em oração, porque o Senhor Jesus estava a ponto de ser preso. Jesus seria aprisionado, escarnecido e entregue aos gentios. Seria, por fim, pregado em uma cruz, onde morreria para nos resgatar da nossa maneira vã de viver. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Pelo jeito, os discípulos ficaram tristes com o plano de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas tristes com os planos de Deus. Se acontece alguma coisa na família, se desesperam. Rompem os laços de amizade e não querem mais perdoar os ofensores. Mas chegou o momento de aceitarmos integralmente o plano de Deus. É necessário ficarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. No episódio do Getsemane, observamos que tanto Pedro quanto os demais discípulos permaneceram insensíveis à voz do Espírito Santo. E foi naquele momento que eles receberam a exortação do Senhor Jesus: levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E essa orientação de Jesus serve hoje para nós também. Devemos nos levantar e orar. Caso contrário, cairemos em tentações. A pessoa não deve orar enquanto está caída. Deve primeiro ouvir a palavra, meditar nela e então a fé entrará no coração. De posse da fé, a certeza das coisas que se esperam, ela poderá orar, fazer a sua declaração com base na fé que inunda o seu coração. E com isso, certamente, não irá experimentar mal algum. Amém? Então, que nesse dia de hoje, nós venhamos orar, vigiar, para não cair em tentação. Inicialmente, vamos fazer aqui uma oração pelo nosso Brasil, neste momento tão difícil que vivemos. Santíssimo Deus, poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos, Pai, que o seu povo, e também aqueles que ainda não te conhecem, muitas vezes estão no erro, no pecado, afastados de ti. Mas nós queremos pedir perdão pelo pecado do povo brasileiro. Perdão por aqueles que ainda estão afastados de ti, que uma vez aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador e depois entraram em apostasia. Mas eu tenho a certeza e a convicção, Pai, que Tu és um Deus de misericórdia, de bondade e de amor. Por isso eu lhe peço, em nome de Jesus, estende a Tua mão sobre o nosso Brasil, para que sejamos guardados dessa pandemia que tem assolado
não só o nosso país, como o mundo, e que tem levado muitas vidas. Mas neste dia que se chama hoje, eu lhe peço, guarda as nossas vidas desse vírus que ataca o país. E entra com providência, entra com cura, com libertação, com salvação. Nós te agradecemos porque cremos no Deus Todo-Poderoso. Queremos pedir por aqueles que estão doentes, aqueles que estão no leito de enfermidade, aqueles que estão no hospital, na UTI, na CTI, aqueles que estão numa cama. Que o Senhor venha também com a tua mão e com a gota do teu sangue visitar cada uma dessas pessoas, operando a cura, operando o milagre, porque é a tua palavra que nos garante que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e que pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Quero também lhe pedir por aqueles que estão passando por necessidades, com fome. Envia a comida, a provisão que cada um necessita, Pai. Em nome de Jesus. Vai ao encontro das famílias, dos casais, daqueles também que são solteiros e viúvos, e vai entrando com a providência na vida de cada um, e tudo para a honra e glória do vosso nome. É o que eu peço, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.